Olá, bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. É sempre uma alegria falar da poderosa palavra de Deus, a gente tão querida como vocês. Muito obrigado pela comunhão no canal. Muito obrigado aos amados que têm compartilhado o canal. Você que tem levado as pessoas a participar do canal, as pessoas a se inscrever. Olha, Deus te abençoe. Obrigado pela comunhão, parceria na visão do reino dos céus. Também, se você acessou o nosso canal agora e ainda não faz parte, escreve agora, entra aí, dá 2 cliques aí, faz parte dessa comunhão e eu tenho certeza que Deus vai estar ministrando seu coração de forma tremenda. Glória a Deus. Queridos, a nossa série, ela tem um tema e o tema é A Porta Chamada Formosa. Glória a Deus por essa porta, queridos. Na última reflexão, a terceira da série, eu falei que a porta é Jesus. E eu li Jesus dizendo, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará as pastagens. Vou fazer uma pergunta. E você fica com essa pergunta que eu responderei depois. Jesus é a porta, certo? E o templo, quem é? Paulo responde quem é o templo. Vós sois o templo de Deus. Vós sois a casa habitada por Deus. Então Jesus é a porta, eu e você somos a casa, somos o templo, né? Então Jesus é a porta de entrada. Ele é o Senhor, é a porta que domina, comanda quem entra e quem sai. Glória a Deus por isso. Muito bem, guarda isso no seu coração e eu vou ler, amados irmãos, lembrar com você, porque eu já li, é do capítulo 3 de Atos, quando aconteceu aquela questão da porta chamada Formosa, que havia ali o quê? Uma pessoa aleijada, um mendigo, e esse mendigo estava ali desesperado, aguardando um dinheiro, alguma ajuda, né? Foi quando Pedro e João levaram aquele mendigo à presença de Deus, à palavra de Deus. Mas muitas coisas nesse texto nos chamam a atenção. Muitas coisas, né? Uma das coisas que eu quero colocar em você aqui é que assim que ele firmou os pés, assim que ele foi curado, ele deu um salto. E esse salto era para ficar de pé e começar a andar. Ele deu um salto e começou a andar. E aí o que aconteceu? Ele começou a louvar a Deus, adorar a Deus, né? E o povo, aí verso 9, quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que acostumava mendigar sentado à porta chamada Formosa. O que eu quero ver aqui com você? Incrível, né? A palavra não fala que esse povo, o mesmo povo que reconheceu, não é o mesmo povo que levou a ele a palavra de Deus. Então, quem se importa? É a minha pergunta. Quem se importa com o aleijado? Quem se importa com o mendigo? Quem se importa com aquele que não tem nada e que está à deriva nessa vida? Quem se importa? Amados, interessante, o povo não se importava. Mas agora, quando o homem está saltando e louvando a Deus, todo mundo começa a observar, começa a reparar, botar o olho. Peraí, alguém falava para o outro, esse aqui não é aquele homem que estava pedindo esmola na porta do templo? E agora ele está louvando a Deus, o que aconteceu com ele? Sabe o que me chama a atenção aqui? Eu quero pontuar. Irmãos, a nossa preocupação não está naquele que está mais necessitado. Os nossos olhos não se voltam para aquele que está mais necessitado. Isso me preocupa muito. Os olhos do povo voltaram quando viram ele louvando a Deus. Glória a Deus pela vida desse homem, irmãos, que começou a louvar a Deus, que começou a adorar a Deus, que começou a glorificar a Deus, porque ele reconheceu o milagre de Deus na sua vida. O milagre de Deus, né? Ele tinha uma esperança, uma só esperança, era ser levado até a porta e receber dinheiro. Essa era a única esperança desse homem. Mas agora, amados, a sua esperança, a verdadeira esperança chegou, porque agora ele recebe a cura.
Então o que ele faz? Como eu estou curado, puxa, eu preciso ser grato. Gratidão é algo que tem sumido do coração das pessoas. Mas Deus está chamando homens e mulheres para lembrar daquilo que Deus tem feito na vida deles. Homens e mulheres que possam recordar, voltar lá atrás e reconhecer o Deus que operou um milagre na sua vida. Isso é extremamente glorioso. Eu quero ir com você agora, queridos, para uma outra parte da palavra, que está no capítulo 2 de João, verso 19 ao 21. Aqui eu quero pontuar algumas coisas muito interessantes. Verso 19 diz assim: Jesus lhe respondeu. Vamos primeiro ler a pergunta do 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Gente, aqui está acontecendo algo tremendo. Jesus foi ao templo. Foi ao templo ali. E o que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele viu acontecendo no pátio muitos negócios. Muitos negócios. E ali próximo da região onde esse coxo foi curado, estava acontecendo muitas coisas que não agradou o Senhor. E ele então começou a chicotear aquele povo. E agora os discípulos perguntam, os discípulos não é os discípulos perguntaram, né? Agora o pessoal pergunta para ele, fala assim, escuta, os judeus perguntaram, que sinal milagroso vai acontecer, né? Que mostra autoridade para tudo aquilo que você está fazendo. Disse Jesus, abre aspas, destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Olha só, os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo da qual ele falava era o seu corpo. Vamos pontuar aqui? Olha como que a visão humana é diferente da visão humana. A visão humana olha para as coisas que é humano. A mente humana tenta discernir as coisas da mente. Só que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E agora, aqui há uma situação. Quem sabe eles queriam mostrar para Jesus a estrutura do templo? Quem sabe eles queriam mostrar para Jesus alguma coisa de material? Mas a visão de Jesus, ela é espiritual. E o templo e a porta chamada Formosa, que é o próprio Jesus Cristo, ele quer inserir as pessoas por essa porta dentro do seu corpo, fazendo delas o seu templo, a sua casa favorita, a sua morada, aleluia. E Jesus então disse a eles, destruam esse templo. Destruam o sistema, destruam, sabe, o poder desse templo aqui, a estrutura desse templo. Destruam. E eu o levantarei em 3 dias. Claro, Jesus estava falando de sua morte e ressurreição. Ele estava falando que em 3 dias ele morreria, ressuscitaria e então ele edificaria o templo. Não um templo feito por mãos, a Bíblia diz, mas eterno nos céus. E ele edificaria uma casa espiritual. E ele edificaria um templo, o qual ele é a porta de entrada. Ele é a porta formosa, que está ali à disposição para receber pessoas, para ministrar pessoas, né? E a mente daquele povo não conseguia entender. E Jesus diz assim, então destrua esse templo. A estrutura humana não tem grande valor. Tanto é que você viu aí os cambiadores vendendo no templo. Eles estão usando o espaço do templo para ganhar dinheiro, para fazer trocadilho, trocas, venda, barganha. Eles fazem tudo. No templo material se faz tudo. Hoje em dia é igual, no templo material se faz tudo.
Você pode fazer uma festa dentro do templo, você pode fazer um monte de coisa. Shows pirotécnicos dentro do templo, shows na hora do culto. Hoje tem muito culto que é um show. Pode-se fazer tudo no templo material. Mas uma coisa eu quero falar para vocês neste momento, queridos. O templo espiritual, cuja porta formosa é Cristo, esse templo, ninguém brinca com ele. Porque esse templo está dentro de você, aonde habita a presença do Senhor. E chegará o dia em que o Senhor voltará para acertar conta com essa pessoa, que sou eu e você. Então ele diz, vocês podem destruir esse templo, que eu vou restaurar em 3 dias. Eu vou pegar vocês, vou fazer um templo espiritual. Porque o templo material não tem grande valor assim. É o homem que valoriza as coisas materiais. Jesus quis dizer, eu valorizo as espirituais. Então, com a minha morte, eu vou restaurar, eu vou levantar um templo eterno. Eu vou restaurar, vou restituir, vou edificar, eu vou fazer algo diferente. Algo que vocês não imaginam, algo que vocês não conhecem. Pode destruir o sistema material, o templo, a estrutura. Quantos de nós estamos presos à estrutura material? Estamos presos a dogmas. Estamos presos à vontade humana. Estamos presos ao achismo humano. Estamos presos àquilo que nós falamos, achamos. O Senhor quer edificar uma casa. Ele é a porta para edificar essa casa. Começa pela porta. Jesus é a base da edificação dessa casa. Ore comigo e prossiga, porque eu vou continuar falando sobre essa palavra. Pai, muito obrigado por esse momento. Nos abençoe grandemente, Deus. Sustenta as nossas vidas e realize uma obra tremenda neste momento. Pai, nós estamos em oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.